Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito dessa proposta aí envolvendo o nosso Saúde Caixa. E eu queria começar nos apresentando, né? Eu sou a Fabiana Mateus, atualmente aposentada na Caixa, militante aí do coletivo Agora é para Todos. E a gente também está aqui com a participação do Plínio Pavão, que também está aposentado da Caixa, e o Valmir Gôngora, também aposentado da Caixa, e ambos também participam aí do coletivo Agora é para Todos. E esse debate, né, em relação à proposta que está sendo discutida e que deve ser submetida a plebiscito, né, vamos assim dizer, dos trabalhadores da Caixa, imagino eu que está sendo motivo, né, de bastante preocupação e bastante noites sem dormir de uma parcela grande, né, dos empregados da Caixa, sejam eles ativos e aposentados, porque é uma proposta, né, que aprofunda ainda mais a problemática, né, e a desconstrução do Saúde Caixa da forma que a gente conheceu lá em 2004 e que vigorou até 31 de agosto de 2018. Então, até pela responsabilidade que a gente tem, né, acho que nós três aqui já fomos presidentes da PCF São Paulo, já estivemos em mesa de negociação representando os trabalhadores da Caixa, então até pela responsabilidade e pelo compromisso que a gente tem com cada um e cada uma, e em especial com a defesa dos nossos direitos, a gente queria conversar um pouquinho com vocês e externar as nossas principais preocupações com esse debate aí, até para que a gente possa, né, ter um máximo de informação possível para chegar no dia 5 e seja de forma presencial, que seria o mais importante, né, o ideal para esse debate, ou de forma virtual, que a gente possa fazer a nossa escolha da forma mais consciente possível. Então, para começar, eu queria iniciar esse bate-papo com o Plínio, e na sequência a gente vai ouvir um pouquinho o Valmir. Plínio. Primeiro, te cumprimentar, Fabiano, cumprimentar também o Valmir e todas as amigas e amigos aí, empregados da Caixa, que em algum momento. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento, e na verdade não é uma novidade, né? Todas as vezes que foi discutida a renovação do acordo, desde 2018, quando foram produzidas as alterações aí que a Fabiana se referiu, toda vez que vai se renovar o acordo, é, essas dúvidas, né, e essas preocupações, elas voltam a povoar aí, né, a mente das pessoas, e com toda razão, porque, na verdade, a alteração que foi feita, ela, de fato, onerá e muito os empregados, a ponto de as pessoas não terem mais condições de arcar com os custos do plano. Bem, então, só para a gente tentar colocar um pouquinho, né, contextualizar um pouquinho os problemas que nós estamos vivenciando hoje, né, que, na verdade, eles são consequência de problemas que vêm, pelo menos desde 2018, né, a gente discutir um pouquinho como é que foi pensado o Saúde Caixa lá em 2004, quando a gente fez aquela grande negociação com a Caixa, e nós implantamos esse modelo que se mostrou ao longo do tempo um modelo altamente sustentável financeiramente.
que era o modelo 70-30. Primeiro dizer o seguinte, que esse modelo, embora nós tenhamos participado aí do processo de negociação, esse modelo não saiu da nossa cabeça. Esse foi um modelo que foi construído coletivamente, debatido com os empregados em todos os estados, né, em nível nacional, e depois ele foi debatido e referendado no nosso Congresso, em 2003. Né? Então, primeiro que é uma construção coletiva. E a lógica desse nosso plano era a seguinte, nós sabemos que o custo da saúde, ele é muito... a evolução do custo da saúde, tá certo? Os reajustes que o custo de saúde tem todos os anos, eles são muito superiores aos nossos reajustes salariais. Então, nós precisaríamos ter um sistema que não fosse vinculado exclusivamente aos nossos salários. Tá? Nós teríamos que ter um sistema em que a gente estabelecesse uma composição em que a Caixa pudesse se comprometer com uma parte significativa desse custo, para que o custo que fosse repassado para nós empregados fosse um custo que desse para a gente, com o passar do tempo, ir assimilando esse custo, ou seja, que a gente não tivesse reajustes muito elevados que pudessem viabilizar. Então, foi a ideia que foi debatida e foi aceita pela Caixa, né? Nós conseguimos fechar o acordo, foi o modelo 70-30. O que significa o modelo 70-30? Funciona da seguinte forma, eu costumo dizer, inclusive, que faz uma conta de trás para frente. Tá? Faça uma projeção de quanto o plano vai custar no ano seguinte, e sobre esse valor projetado, a Caixa assume 70%. E o restante 30%, os empregados vão pagar, no caso, né, a fórmula que a gente achou que era mais prática, né, a fórmula ideal, era a gente combinar uma cobrança que fosse proporcional ao salário, na época eram 2% do salário, e uma parte que fosse paga uma percentagem do valor da cobrança de cada serviço utilizado, né? Evidentemente, quando as pessoas utilizavam. Né? Na época era 20%. Bom, esse plano foi implementado em 2004, como eu disse, e ele veio, até 2015, ele veio de uma forma bastante exitosa. Por quê? Porque ele deu superávites durante todos os exercícios. Né? Nós chegamos a acumular um superávit que beirava R$ 1 bilhão em 2015. Né? Bom, evidentemente que é um modelo, e esse plano ficou sem reajustes, é preciso lembrar, desde 2008. A última vez que teve um reajuste no teto de contribuição, né, da coparticipação, né, que era os 20%. Então, teve o último reajuste, foi em 2008, que o teto de coparticipação anual ele passou a 2.400 e nunca mais teve reajuste, nem na mensalidade e nem no teto de coparticipação. Então, até 2015, o plano foi superavitário, mesmo sem ter esses reajustes. Muito bem, a partir daí, ele começou a apresentar pequenos déficits, o que teria que ser solucionado com pequenos reajustes, podendo ser na mensalidade como no teto de coparticipação, né? Mas que não fosse comprometer os orçamentos das pessoas. Era só uma forma de ajustar para a gente reequilibrar financeiramente o plano. Muito bem. Só que a partir de 2017, a Caixa começou a pressionar para que nós mudássemos o modelo. A Caixa veio com uma proposta, né? Isso, inclusive, foi uma orientação do governo, teve, inclusive, aí a famosa resolução 23 da CGPAR, né? Mas essa é uma outra história que eu não vou entrar agora no debate, né? Mas era uma orientação do governo. Então, o governo determinou para as empresas estatais, federais, que elas tivessem um limitador
da contribuição dela, né? Não seria mais um percentual, como era antigamente, os 70-30, né? 70% para a Caixa, 30% para a gente, mas seria um teto de contribuição baseado na folha salarial, seria um percentual da folha salarial. Tem todo lá um cálculo que é feito, etc. E no caso da Caixa, estabeleceu-se que seria 6,5% da folha de pagamento. Muito bem, a partir daí, né, nós começamos a ter um grande problema em relação à sustentabilidade financeira do plano. Tanto é verdade que nós aqui, né, fomos contrários a essa proposta, nós não aceitamos, nós votamos contra, infelizmente a proposta acabou sendo aprovada, né, as pessoas não foram esclarecidas adequadamente, a proposta foi aprovada. Muito bem. O que acontece a partir de então? A partir de então, a Caixa, ao vincular a contribuição dela, né, colocando um teto que é referenciado na folha de pagamento, ela, na prática, ela faz o seguinte, ela está indexando essa contribuição dela ao INPC, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o índice que reajusta os nossos salários, que é um índice de custo de vida, né? Então, nós sabemos que os índices de custo de vida, eles são muito inferiores aos índices da chamada inflação médica. Mas, quando eu digo muito inferiores, é muito inferior mesmo, né? Em média, a inflação médica, todos os anos, ela é 3, às vezes 4 vezes o reajuste que tem nos índices de custo de vida, como é o caso do INPC, que reajusta os nossos salários e os nossos proventos, né? Ou pelo menos é uma referência para reajustar o nosso salário e os nossos proventos. Então, a Caixa, ao fazer isso, o que acontece? Proporcionalmente ao custo do saúde Caixa, a cada ano, né, percentualmente, a Caixa vai diminuindo a participação dela, né? Antigamente era 70%, modelo 70-30. Quando ela coloca um teto, né, e faz uma vinculação não à inflação médica, mas aos índices de custo de vida, o INPC no caso, né, faz com que, a cada ano, proporcionalmente, isso represente menos. Ou seja, então ela vai diminuindo a participação dela. Hoje a Caixa já está tendo uma participação que está próximo aos 60%. Quando era 70%, agora já é 60%. Nós pagávamos 30%, nós estamos pagando quase 40% já, né? E a tendência é que a cada ano isso vai piorar. Muito bem. Aliás, com essa proposta, né, nós não temos conta feita ainda de quanto vai representar, né? Nós não temos esses números, mas certamente nós vamos chegar próximo a 50% com essa proposta que está colocada, né, que a gente vai detalhar um pouquinho também, né? Então, o que está acontecendo? Nós tínhamos, então, uma mensalidade que era de 2%, né? Da remuneração base, essa mensalidade, em 2020, ela foi reajustada em valores que variam de 75% a 115%, né? Porque a Caixa passou a cobrar também uma mensalidade dos dependentes. É verdade que, na época, esse percentual era relativamente pequeno, porque era 0,4%, né? 0,4%, né? Por dependente, até 2 dependentes. Então, de modo que ou os empregados pagavam, né, 75% em cima da mensalidade anterior, passaram a pagar, então, 3,5%, podendo chegar até 4,3%, que eram os 3,5% mais 2 dependentes, que daria 4,3%. Bom, então nós já tivemos aí um primeiro momento em que houve um reajuste, né, mas muito em razão dessa mudança de sistema, né? E nós viemos com esse percentual foi aplicado no exercício 2021. Depois, no exercício 2022, sinalizava um déficit, foi aplicada uma mensalidade a mais, em cima do 13º, então nós passamos de 12 mensalidades para 13 mensalidades, né?
O teto a coparticipação também subiu de 20% para 30%, o reajuste de 50%, e o teto de coparticipação anual subiu de 2.400, que não reajustava desde 2008, como eu falei, né, para 3.600, também um reajuste de 50%. Então, tudo isso, né, fez com que a nossa participação passasse a estar perto dos 40% hoje, né, contando, inclusive, a mensalidade do 13º. Muito bem. Agora, o que a Caixa vem dizer na mesa de negociação e os nossos representantes estão sinalizando a aceitar essa proposta, mas nós estamos sendo contra, né? Que é manter a mensalidade do titular em 3,5%, mas subir a mensalidade, que hoje é 0,4% dos dependentes, para R$ 480. Né? Tem um valor mínimo que é de renda, tem um valor mínimo que pode ser pago, dependendo da renda, né? Que acho que é R$ 132, é isso, né? Por dependente, né? Para as pessoas que têm as rendas mais baixas, mas mesmo assim isso vai impactar muito para quem tem rendas não tão baixas, mas também não as maiores rendas. Né? Para se ter uma ideia, isso vai representar um reajuste da ordem de 79% para quem tem um dependente, né? E vai representar até 62% para quem tem 2 dependentes, certo? E o pior não é isso, o pior é que esses índices eles são variáveis, né? Porque tem uma parcela que é fixa, né? Que é R$ 480. Então, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: as pessoas que ganham menos, percentualmente, vão pagar mais, né? Existe um teto de 7%, mas a tendência é que as pessoas que ganham menos vão ter um comprometimento de 7% do salário, né? Veja, hoje o comprometimento é de, no máximo, 4,3%, né? Para quem tem 2 dependentes. Ele vai passar a ser, né, em muitos casos, 7% da remuneração. Né? Então, eu acho que, em linhas gerais, essa aqui é a questão, esses são os problemas, né, que a gente está colocando aqui. Né? Acho que eu já estou com o meu tempo mais ou menos completo aqui, né? Esgotando. Então, eu vou devolver para a Fabiana, né? E, na sequência, aí o Valmir vai complementar aí com outros dados. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, então, gente. É sempre esclarecedor, né, Plínio? E é difícil falar em pouco tempo, né? Porque são tantas questões, detalhes, né, que realmente. Agora, o que desestruturou completamente o Saúde Caixa foi a questão do teto, né? O teto de contribuição da Caixa, seja ele de 6,5 ou qualquer outro, ele é incompatível com o modelo de custeio que foi implementado lá em 1º de julho de 2004. E ele é incompatível com os conceitos, né, que historicamente os empregados da Caixa defenderam em seus fóruns, né, em especial no Conecef, que é a questão da solidariedade, a sustentabilidade, o pacto de gerações. E a gente vê, né, com essas propostas que foram sendo apresentadas aí a partir de 2018, pouco a pouco, tudo isso sendo demolido, né? A ponto da gente chegar esse ano com uma proposta, né, que você bem destacou, onde parcela dos trabalhadores dificilmente poderão manter seus dependentes, porque você falar num comprometimento mensal de 7% da remuneração é realmente pedir para a pessoa sair, sem contar outras questões, né, que permeiam aí o Saúde Caixa como um todo, né, a contribuição paritária nas despesas administrativas, num plano que a gente não tem governança nenhuma e onde a gente
a precariedade cada vez maior no atendimento ao usuário e ao credenciado, e a exclusão, né, a discriminação dos admitidos pós 1º de setembro de 2018, que não levam o Saúde Caixa na aposentadoria, o que é extremamente grave, né, um precedente assim, que já por si só já deveria inviabilizar qualquer tipo de proposta. E para não me alongar muito, né, vou passar para o Valmir também comentar um pouquinho a respeito dos desdobramentos, né, de tudo isso, né? O que fazer, né, diante dessa situação toda, Valmir? Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que as pessoas estiverem assistindo. Saudação para todo mundo. Fabiana mencionou a questão dos 6,5 do teto. Tem sido divulgado que o teto está no Estatuto da Caixa, e de fato está no Estatuto da Caixa desde dezembro de 2017, mas Estatuto da empresa, como a gente coloca, é ato de gestão. O controlador, e a Caixa, por menos sendo uma SA, tem um estatuto que é como se fosse de uma SA, né? O controlador, que é a União, pode ou não alterar isso daí. Quando do estatuto saltou para o acordo coletivo de trabalho, deixou de ser um ato de gestão, passou a ser um pacto entre as partes. Então, se uma entidade, ou quem quer que seja, quiser questionar o limite, porque o limite quebrou uma regulamentação, uma norma da própria empresa que existia anteriormente, que era o 70-30, que o Plínio estava mencionando, 70% das essenciais para a Caixa e 30% para os usuários, perde a condição de questionar. Por quê? Porque virou um pacto. Isso aconteceu, inclusive, em relação aos que a gente chama de pós-agosto de 2018, pessoal que entrou a partir de 1º de setembro de 2018, que perdeu o direito no primeiro acordo ao Saúde Caixa, teria só uma mera compensação pelas despesas de saúde, se mencionou em fazer algum questionamento, e o Ministério Público, à época, disse, bom, se fizer um questionamento, nós teremos que incluir as entidades sindicais entre os réus, além da própria Caixa. Por quê? Porque assinaram um acordo, um pacto em que institucionalizaram a discriminação. Então, a diferença, especificamente, é essa daí. O que está se informando do que vai ser aprovado agora piora um pouco a coisa. Por que piora? Porque diz que, na hipótese da Caixa, ou do Estatuto, vou usar o verbo que usaram, de ser removido o teto, que é uma construção curiosa, né? Ser removido o teto de 6,5, serão estabelecidas negociações. Ora, quer dizer, se a Caixa, se e quando a Caixa ou a União, o controlador, resolver eliminar o teto, remover o teto, aí sim você vai estabelecer negociações para sabe-se lá quando, isso sair do acordo coletivo que vai ter uma vigência 2023, 2025. Então, a redação piora a coisa. E piora muito, né? Porque dá um conforto maior para a própria Caixa em relação. Se ela não quiser mudar o teto, ela não vai mudar. Segundo aspecto. Bom, a gente falando, bom, vai firmar aí um acordo 2023, 2025, portanto, nós vamos ter 2 anos de relativa tranquilidade. Não é assim. Por que não é assim? Porque em novembro de 2024, a Caixa fará uma reavaliação orçamentária e atuarial para o ano seguinte da evolução do Saúde Caixa, do plano, do custeio do plano. Então, com essa reavaliação, ela pode, por hipótese, aumentar a contribuição, que já foi de 10, 2 para grupo familiar, para 3,5, para 7, como o Plínio mencionou, sabe-se lá para quanto pode ir no ano que vem. Isso pode, dependendo da necessidade de financiamento, né? E dependendo da redação objetiva de como tiver o acordo, mas você vai reavaliar em novembro, pode-se rediscutir coparticipação, pode-se rediscutir teto, foi criada uma 13ª mensalidade, sabe-se lá mais o que pode ser criado para, eventualmente, bancar o custeio. Por quê? Porque o teto da Caixa está dado, a inflação médica vai transformar o Saúde Caixa num custo maior, e esse custo maior vai ficar exclusivamente na conta dos usuários. Então, o acordo é 23, 25, mas em 2024, novembro, os usuários podem ter
uma surpresa em relação à correção dos valores das parcelas de custeio do plano. Não imaginem que a coisa vai estar tranquila. Bom, mas e se tiver déficit em 2024? Supondo que tenha déficit, supondo que a Caixa informe os números do déficit, coisa que ela não tem feito agora, né, e não se tem ideia nem de auditar esses números, embora a gente participe, como mencionou o presidente também, com quase 40% do financiamento, a gente não tem acesso aos números, só a Caixa tem acesso aos números, ela não informa. Mas supondo que tenha déficit, como é que está sendo pactuado agora, aliás, ratificando uma cláusula terrível que já existia em 2021. Na hipótese de existir déficit, podem ser estabelecidas contribuições adicionais exclusivamente para os usuários. A Caixa não entra nessa conta. Então, deu déficit, acabou, olha, deu déficit de X, isso vai representar mais uma, duas, três, quatro, sei lá, 5 contribuições adicionais. Mas isso pode ser feito com acordo mesmo agora de 2 anos? Pode, porque isso está estabelecido. E como você faz uma variação anual do custeio do plano, isso pode ser incluído. Então, é um risco muito significativo, porque a tendência é que você tenha uma necessidade maior de financiamento do custeio e a Caixa não vai contribuir com mais nada, além dos 6,5% da folha dela, que, em termos reais, encolhe, não cresce. Né? E, por fim, a gente tem que mencionar a questão dos que a gente chama de pós-agosto de 2018, que a Fabiana já falou. Desde o acordo de 2020, eles foram incluídos no saldo de caixa, mas enquanto estão em atividade. Quando eles se aposentaram, se desvincularem da empresa, como todos nós aqui já, eles perdem o direito ao saldo de caixa na condição em que está estabelecido no ativo. Então, o que está sendo pactuado, aliás, é curioso ver como é que entidades sindicais subscrevem um acordo com tamanha discriminação, né? Você cria lá uma espécie de empregados de segunda classe em relação a isso. E não é um direito banal, não é uma coisa de menor importância, não, é uma coisa significativa, porque é um plano de saúde que, embora chamem de benefício, em verdade é um direito, porque foi contratado desde a admissão do trabalhador para, inclusive, representar a contribuição da empresa depois da aposentadoria por conta da sustentação do próprio plano. Como é que se firma uma coisa dessa? Então, à medida que a Caixa realize concursos e admita outros empregados, se os anteriores vão se aposentando, vão saindo naturalmente, isso é, você vai ter um número cada vez maior de trabalhadores sem o direito a partir da sua aposentadoria. O que vai gerar, indiretamente, uma pressão naqueles que têm o direito, ainda têm o direito, e que, eventualmente, vai saber, né, aparece uma outra cláusula de acordo, ou uma coisa assim, que passe a questionar, ou passe a dar um peso maior, inclusive, para a necessidade de contribuição desse segmento. Os aposentados são 40 mil, quase 50 mil hoje na Caixa. Então, esses aspectos representam o seguinte: não há estabilidade ou garantia do que está sendo colocado agora no período 23, 25. Por quê? Porque em 2024, quando foram feitas reavaliações, tudo isso pode ser modificado. Pode ser modificado em que sentido? No encarecimento para os usuários do saúde de caixa, para os titulares e para os seus respectivos dependentes. Não há a hipótese de imediato de que a Caixa entre com um pouco mais de recursos nessa conta. Por isso que nosso modo de ver, meu modo de ver especial, é um risco imenso, mas muito grande, se formalizar um acordo desse tipo agora. É a contratação da perda já num prazo de praticamente um ano, agora de menos um ano, que pode inviabilizar o plano e pode fazer com que mais pessoas, além das que já estão saindo agora do saúde de caixa, venham a deixar o plano de benefícios. Tem gente que fala assim, não, mas um plano de mercado é até muito mais caro. Tal. Aliás, teve uma entidade que até usou isso como argumento. Comparar um direito do trabalhador, que por décadas ele tem esse direito, está no seu contrato de trabalho, com plano de saúde de mercado, é jogar a discussão quase no fundo do poço, já na perspectiva de tentar cavar o poço para piorar um pouco mais.
É isso. Isso aí, Plínio, Valmir, a gente está chegando ao fim aqui desse vídeo, né, que na realidade nosso objetivo era realmente externar aí algumas preocupações e algumas posições nossas. Acho que desde 2018, né, a gente vem denunciando que o teto de contribuição da Caixa acabaria com a viabilidade do Saúde Caixa, e isso vem se confirmando ano a ano, e eu acho que chegou aí no seu limite esse ano, onde realmente uma proposta que exclui parcela significativa dos usuários. Então, eu acho que não nos resta outra alternativa, senão rejeitar a proposta que está sendo colocada, e forçar aí um novo processo de negociação, né? E a gente só força um novo processo de negociação com mobilização e luta. Acho que nós três aqui temos um pouco, né, de história, né? Fomos forjados nessa luta, né? E eu acho que essas palavras, né, luta, resistência, mobilização, está meio fora de moda ultimamente, mas eu acho que nós, trabalhadores da Caixa, temos uma responsabilidade de recuperar esses conceitos e partir para a ação, porque o que salva o Saúde Caixa é o fim do teto de contribuição da Caixa. E se a gente não buscar resolver isso imediatamente, não teremos mais pelo que lutar aí nos próximos anos. Então, fica aqui para vocês que nos assistiram até agora o agradecimento, o pedido, né, que se vocês gostaram desse material, que vocês divulguem, e principalmente que vocês convençam os seus colegas a participarem das assembleias no dia 5, 6, 7, quando a sua entidade, né, o seu sindicato chamar, e vamos rejeitar essa proposta e vamos organizar a luta em defesa e pela reconstrução de Saúde Caixa. Obrigada, Valmir, obrigada, Plínio, obrigada a cada um e cada uma que assistiu aí. Grande abraço e vamos à luta. Abraço.